Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 14 de julho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Camilo de Leles. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Brécia, na Venécia, hoje na Lombardia, região da Itália, Santo Otaciano, bispo, que subscreveu a carta sinodal sobre a fé católica a respeito da encarnação, enviada por Eusébio, bispo de Milão, ao Papa São Leão. Morte no século V. Em Soignies, no Brabante da Austrásia, atualmente na Bélgica, São Vicente Omadelgário, que, com o assentimento da esposa Santa Valdetrudes, abraçou a vida monástica e, segundo a tradição, fundou 2 mosteiros. Morte no ano 677. Em Deventer, na Frísia, atualmente na Holanda, São Markelmo, presbítero e monge, de origem inglesa, que desde a infância foi discípulo de São Wilibrordo e seu companheiro nos trabalhos de evangelização. Morte no ano 775. Em Starikinsperken, próximo de Eger, na Boêmia, atualmente na Chequia, o beato Krosnato, mártir, que, depois da morte da esposa e do filho, abandonou a corte do rei para entrar no cenóbio dos premonstratenses em Tepla e, ao defender os direitos do mosteiro, foi feito prisioneiro e abandonado até morrer de fome. Morte no ano 1217. Em Verona, no Vêneto, região da Itália, Santa Toscana, que, depois da morte do esposo, deu todos os seus bens aos pobres e se dedicou incansavelmente, na Ordem de São João de Jerusalém, ao cuidado dos enfermos. Morte entre os anos 1343 e 1344. Em Foligno, na Úmbria, também região da Itália, a beata Angelina de Marciano, que, ao ficar viúva, se consagrou totalmente, durante mais de 50 anos, ao serviço de Deus e do próximo e deu início à ordem religiosa das Terciárias Franciscanas de Clausura, para se dedicar à educação da juventude feminina. Morte no ano 1435. Em Valência, na Espanha, o beato Gaspar de Bono, presbítero da Ordem dos Mínimos,
que abandonou as armas dos príncipes terrenos para servir a Cristo Rei e governou as casas da província espanhola da ordem com zelo, prudência e caridade. Morte no ano 1604. Em Lima, no Peru, São Francisco Solano, presbítero da Ordem dos Frades Menores, que, para a salvação das almas, percorreu por toda a parte as regiões da América do Sul e, com a sua palavra e o seu testemunho, ensinou aos indígenas e aos próprios colonos espanhóis a novidade da vida cristã. Morte no ano 1610. Em Londres, na Inglaterra, o beato Ricardo Langorne, mártir, insigne jurista, que, acusado falsamente de conspiração, no reinado de Carlos II, foi condenado à morte e entregou a alma a Deus no patíbulo de Tibur. Morte no ano 1679. Em Serecaguebaba, localidade da Etiópia, o beato Gebre Miguel, presbítero da Congregação da Missão e mártir, que, procurando sempre a verdadeira fé no estudo e na oração, finalmente entrou na unidade da Igreja Católica, por isso, sofreu durante 13 meses o cárcere e caminhadas forçadas impelido por soldados, com os pés presos com cadeias, até que morreu consumido pelas incessantes flagelações, pela sede e pela fome. Morte no ano 1855. Em Nangon, cidade do Hebei, província da China, São João Wang-Gixin, mártir, que, durante a perseguição dos Yetuan, recusou manchar-se com uma pequena mentira que lhe poupava a vida terrena e morreu por Cristo. Morte no ano 1900. História de São Camilo de Leles. Padroeiro dos enfermeiros, dos doentes e dos hospitais. Protetor contra o vício do jogo. Fundador da Congregação dos Camilianos. Origens. Camilo de Leles nasceu em 25 de maio de 1550, no vilarejo de Buccianico, região de Chieti, ao sul da Itália. Seu nascimento lembrou o de São João Batista, pois seus pais já tinham passado da idade de ter filhos. Sua mãe, Camila Compelli, com efeito, tinha quase 60 anos. Seu pai, João de Leles, era militar e passava pouco tempo em casa. O parto foi difícil, mas Camilo nasceu saudável e foi a grande alegria de seus pais. A adolescência conturbada. A mãe foi quem educou Camilo na infância e adolescência. Educou-o na religião, na moral e nos bons costumes. Porém, quando Camilo tinha apenas 13 anos, ela faleceu. O baque foi grande. Camilo tornou-se rebelde e passou a detestar os estudos. Então, foi viver com o pai. Foi uma experiência difícil, pois o pai era viciado em jogo. Por isso, não tinha estabilidade. Vivia mudando de quartel por ganhar e perder tudo que tinha nos jogos de azar. Pai fraco que quer ajudar. Apesar dessa fraqueza, que hoje sabemos ser uma doença, da dependência do jogo, o pai amava Camilo e queria ajudá-lo. Por isso, quando Camilo fez 14 anos, colocou-o para trabalhar no exército como soldado. A essa altura, Camilo mal sabia ler, mas tinha um corpo atlético. Por isso, sobrava para ele os serviços braçais. Por falta de escolaridade, nunca saiu do posto de soldado. Um jovem violento e viciado no jogo. Quando Camilo tinha 19 anos, seu pai faleceu. Como herança, Camilo recebeu apenas a espada e o punhal do pai. Nessa época, Camilo já era famoso por ser um jovem forte, violento, brigador e fanático pelo jogo. A morte do pai acentuou esses desvios de caráter de tal forma que os outros tinham medo dele. Como o pai, ele passou a ganhar e a perder tudo que tinha no jogo. Uma conversa começa a mudar sua vida. No ano 1570 um frade franciscano não teve medo de Camilo e conversou longamente com ele. Os dois se tornaram amigos. Camilo sentiu que, apesar da violência que ele cultivou, alguém conseguiu enxergar sofrimento e bondade em seu coração. Isso foi tão surpreendente e bom que ele quis entrar para a ordem dos franciscanos. Ao chegar no convento, porém, seu ingresso foi barrado por causa de uma enorme ferida no pé. Tumor incurável.
Os franciscanos enviaram Camilo para receber tratamento no Hospital de São Tiago, na cidade de Roma. Lá, ele teve um diagnóstico triste e seu tumor era incurável. Como não tinha dinheiro para fazer o tratamento, ofereceu-se para trabalhar como servente e conseguiu trocar sua força de trabalho pelos cuidados médicos. Porém, além da ferida no pé, ele tinha outra doença na alma, o vício no jogo. Por afundar-se no jogo, nas dívidas e em confusões, ele foi demitido. Uma visão muda seu coração. Na rua, sem trabalho, sem dinheiro, com um tumor incurável, ficou sabendo que os frades capuchinhos estavam construindo um mosteiro. Lá, ele conseguiu o emprego de servente de pedreiro. O contato diário com os franciscanos foi mudando seu coração. Certo dia, quando ia para o trabalho, teve uma visão que mudou sua vida definitivamente. Essa visão nunca foi revelada a ninguém. Porém, depois dela, ele nunca mais voltou a jogar e se converteu profundamente. Ele tinha, então, 25 anos. Volta para o hospital. Transformado, Camilo pediu para ingressar novamente na ordem franciscana. Porém, por causa de sua ferida, não conseguiu. Os franciscanos, porém, conseguiram que ele fosse internado de novo no Hospital de São Tiago. Lá, sua segunda estadia foi bem diferente da primeira. Ele tratava de sua ferida, sim, mas passou a cuidar dos outros doentes fazendo um trabalho de voluntário. Assistia sempre àqueles que eram mais repugnantes, os quais eram simplesmente abandonados pelos funcionários bem remunerados do hospital. O jovem bizarro se transforma num exemplo de amor. São Camilo de Leles passou a enxergar nos doentes terminais, rejeitados e repugnantes, o próprio Cristo. Amava-os de todo o coração e passou a viver por eles. Os enfermos que tinham condições de se manifestar, agradeciam emocionados pela atenção e carinho que recebiam daquele jovem forte e cheio de amor cristão. Muitos se converteram ao serem cuidados por São Camilo. Outros tantos faleceram na graça de Deus, pois Camilo os levou ao arrependimento e à confissão. Nasce a congregação dos Camilianos. O testemunho de São Camilo de Leles começou a atrair jovens que se dispunham a segui-lo no cuidado amoroso e gratuito aos doentes. Nesse tempo, uma santa amizade nasceu com um padre, e futuro santo, que foi decisivo em sua vida, São Felipe Neri. Este percebeu a grande graça que Deus derramara na vida de Camilo. Os dois fundaram, então, a Congregação dos Ministros Camilianos. A princípio, era apenas uma irmandade composta de voluntários dispostos a cuidar dos enfermos pobres, miseráveis, terminais, rejeitados por todos. A ajuda de São Felipe Neri. São Felipe Neri incentivou e ajudou São Camilo de Leles a estudar e a vestir o hábito da própria congregação. Em 1591, aprovada pelo Vaticano, a congregação se tornou uma ordem religiosa. São Camilo foi ordenado sacerdote e eleito superior da Ordem dos Camilianos, conhecida também como a Ordem dos Padres Enfermeiros. São Camilo dirigiu a ordem com firmeza por 20 anos. Dons extraordinários. Após esses 20 anos, São Camilo de Leles dedicou os 7 restantes de sua vida a ensinar como cuidar e conviver com os doentes. Suportando horríveis dores nos pés, São Camilo ia visitar os doentes nas casas. Quando era preciso, ele mesmo levava-os nas costas para o hospital dando graças a Deus pelo porte físico que tinha. São Camilo teve também o dom da cura pela oração. Por isso, passou a ser procurado por gente de todos os lugares. Tornou-se famoso e amado por toda a Itália. Tido como santo em vida por todos. São Camilo de Leles faleceu no dia 14 de julho de 1614, com fama de santidade. Sua canonização foi celebrada em 1746. Ele foi declarado padroeiro dos enfermeiros, dos hospitais e dos doentes em 1886. Oremos. Senhor, Deus de toda consolação, Pai rico em misericórdia, vós sois amor. Conheceis nossas necessidades e estáis presente em nossos sofrimentos.
Escolheste São Camilo para cuidar dos doentes e ensinar como servi-los. Pedimos, por vossa intercessão, o dom da caridade que ilumina, fortalece e leva à plenitude a nossa vida para amar-vos também em nossos sofrimentos e servir-vos com amor em nossos irmãos e irmãs doentes. Amém. São Camilo de Leles, rogai por nós.